Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Eu estou com um pouquinho surdo, meu ouvido está meio entupido e aí eu talvez vou ter alguma dificuldade na voz, mas não se preocupe, não, peço desculpas antecipadamente. Eu quero de antemão agradecer aos 395 amigos. Acabei de ganhar um hoje. Isso é muito bom mesmo. Muito obrigado a você que assina o meu canal no YouTube. Eu tô com um problema eu tomei uma decisão de não escrever mais os artigos no blog, mas eu acho que a semana que vem volta de novo. Espero que eu recupere o blog e volte a escrever. O meu problema todo é o que? É falta de assistência, né? Eu tenho um primo que faz de tudo para mim, quebra galho, é uma pessoa que me ajuda muito, mas ele mora no Rio, então não tem como, né, dar assistência ao vivo. E aqui na cidade de Santa Cruz eu não acho um técnico que me dê esse suporte, então peço desculpas aqui. Hoje eu mudei o visual, vocês estão que eu estou de lado, né, para poder ter acesso ao computador na hora que eu estiver gravando, né? Tudo isso são situações, né, que dificultam. Mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai tocando o barco, né? Eu quero aqui dizer o seguinte: nós, hoje, né, esse vídeo, ele tem eu vou fazer um aniversário antecipado, né? Porque hoje, 4 de outubro, nós já estamos no mês 10, né? Falta só três meses para o ano ir embora, né? Outubro, novembro, dezembro. Mas estou muito feliz né? Esse ano foi um ano muito bom para mim e meio cruel para a nossa política. Mas tem uma coisa que me alegra, porque esse ano nós completamos, né, 35 anos da nossa querida Constituição da República. E hoje o vídeo é sobre ela, né? Essa Constituição que cada dia, né, que eu conheço menos. É impressionante porque quando eu resolvi falar sobre a Constituição, eu procurei, né, eu tenho muitas anotações, né, sobre direito constitucional, tem até um trabalho feito quase de um livro meu, publicado aqui, mas quando a gente vai falar, sempre vem um frio na barriga e a gente fica assim temeroso. Mas vamos lá. Eu quero aqui primeiro agradecer a Deus, né? Mas repito, e a você, meu irmão, minha irmã, que tem feito sempre, me dado muita alegria assistir aos meus vídeos. Aquela minha série de leitura da Constituição, essa semana foi tão fraquinho, só apenas 5 visualizados, mas não tem problema não. A gente, uma hora o povo descobre. Bom, para falar de Constituição, eu preciso fazer uma incursão nessa expressão tão usada, que a gente ouvia muito dos professores, né, no colégio, na faculdade, incursão, né, essa busca, né, esse retorno, né, no passado, para a gente poder se situar. Eu acho que é muito importante, porque se eu entrar direto falando de Constituição de 1988, fica muito vago e algumas pessoas terão dificuldade de encontrar-se na história. Como vocês sabem, né, o Brasil, a história do Brasil é desde 1500, né, 1530, que quando os portugueses de fato vieram para o Brasil, ficaram, né, porque eles descobriram a gente em 1500, levaram 30 anos sem voltar. É só em 1530, 1532 é que começaram, então, a chamada reforma, eu chamo de reforma agrária, divide o Brasil em capitanias, né, e só prosperam duas, Pernambuco e São Paulo, Pernambuco e São Vicente, como a gente conhece, né? E aí, a partir de 1808, com a guerra na Europa, né, Napoleão, um ditador, né, um estrategista de guerra, que era um ditador, né, um cara muito mal, né, muito sanguinário, começa a ameaçar todos os países da Europa. E o Dom João VI, rei de Portugal, vamos dizer assim, tomou uma iniciativa, né? Ele disse: eu vou para o Brasil, botou 15 mil pessoas nos navios, 60 mil livros e trouxe para o Rio de Janeiro. Chegou aqui em 1808, né? Criou o Banco do Brasil, criou a polícia, começou as primeiras estradas, né? O primeiro jornal, claro que só publicava, né? Só publicava as notícias do Império, mas de qualquer maneira a imprensa. No Brasil nasce, né? Os portos
os navios estrangeiros são autorizados a ancorar nos portos brasileiros, enfim, o Brasil desponta, né? O Brasil nasce para o mundo, né? E começa então a exportação, né, de nossos produtos até 1815, 1821, quando Dom João VI é convocado, né? A Napoleão perde, né? Napoleão é preso, morto, depois o povo de Portugal se revolta e exige a volta de Dom João VI para governar Portugal, de lado de Portugal mesmo e não do Brasil, como ele fizera de 1808 até 1800 e pouco. Voltando lá para Portugal, começa a crise política e vai então cair na independência, né? Aí, com a independência, surge o quê? Naturalmente que ficou muito ferido, né? Porque a independência do Brasil, ela não foi historicamente, a gente pode afirmar, eu acho que eu não sou historiador, mas sem medo de errar, que não foram os brasileiros que pediram a independência, mas sim os portugueses. Os portugueses que estavam endividados, eles queriam se livrar de Portugal para se livrar das dívidas. Então, teve um movimento pela independência em 1822. Em 1824, como o país estava independente, os outros países do mundo começam a reconhecer tratados internacionais, a reconhecer a independência do Brasil, como o acordo, acho que dos Estados Unidos, Brasil de 1825, e assim sucessivamente. Dom Pedro I, então, pega, que ficou aqui, que foi o nosso rei, né? Pega e convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer a primeira Constituição brasileira. Só que ele não gostou da Constituinte, o caminho que a Constituinte deu, né? Aí ele dissolve a Assembleia Constituinte e outorga uma nossa Constituição. Então, a nossa primeira Constituição foi uma Constituição, vamos dizer assim, ditatorial, imposta, outorgada por Dom Pedro I. É uma Constituição que foi, acho que, a mais longa, né, levou 65 anos. Ela só, de 1824, ela só vai ser rompida, vamos dizer assim, com o golpe de Estado que proclamou a República em 1888, 1889, 1891, que tem a nossa segunda Constituição. A Constituição de 1891 foi promulgada, foi uma Constituição democrática, teve eleições, Assembleia Nacional Constituinte. Ela vem até 1926, quando sofre uma das primeiras reformas, e vai até 1934, quando tem uma nova Constituição, uma Constituição muito avançada, com direitos sociais. A Constituição de 1934 é uma Constituição que a gente precisa ter muito respeito, porque ela traz o voto da mulher, ela vem os direitos sociais, né? Já bebendo na fonte, né, da Constituição do México de 1917, da Constituição da Alemanha de 1919, da Constituição de Weimar, como a gente chama, né? Aí vem o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 37, que tivemos a chamada Constituição de 37, que é chamada polaca, que foi uma Constituição muito ditadora, né? Claro que foi feito por um ditador chamado Getúlio Vargas, Dornelles Vargas, né? Essa Constituição, ela dura até 1945, 46, quando Getúlio é obrigado a renunciar. Por quê? Porque Getúlio era um ditador, matava, sanguinava, ameaçava, né? Espionava, era um cruel, muito, muito desumano. Aí vai brigar, o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial e fica do lado da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Da União Soviética, né? E ganha do Hitler, ganha do fascismo, ganha das ditaduras. Aí o povo brasileiro disse: peraí, se a gente foi lutar pela liberdade, por que nós temos um governo ditatorial como Getúlio Vargas? Então, show Getúlio. Getúlio vamos dizer assim, pressionado e acaba convocando a Assembleia Constituinte da Constituição de 1946. Uma Constituição muito, muito evoluída, muito adiantada para o tempo, né? Onde tem grandes reformas e também acho que configura-se quase o nosso sistema tributário. Eu acho que a Constituição de 45... Ela traz uma valorização dos municípios, né? E também ela traz o sistema tributário nacional. E vai coadunar, né, com a reforma do golpe de Estado de 64, com a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. As pessoas, alguns dizem que a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, na verdade foram duas Constituições. Mas eu entendo, e uma boa parte dos constitucionalistas, dos historiadores, falam que é uma só Constituição. E aí vem o movimento
1908, no final da década no início da década de 80, né, começa o movimento pela redemocratização. Movimento esse que eu participei, né, como estudante no Rio de Janeiro, depois como estudante em Brasília, e assisti tudo isso de como assim, é uma expressão muito popular, né, e assisti de camarote essa reforma. A Constituição de 1988 nasceu, né, de uma promessa de Tancredo Neves, que ganhou a eleição, né, disputou com Paulo Maluf a última eleição indireta no Brasil, em 1984, 85, contra Paulo Maluf, né, ainda dentro do colégio eleitoral, em Brasília, no dia 15 de janeiro de 1985. Ele tomaria posse no dia 15 de março, mas que infelizmente aquela tragédia, na véspera, adoeceu, assumiu Sarney, e o Sarney cumpriu, vamos dizer assim, né, a promessa de Tancredo Neves, convocou a Assembleia Constituinte, que acabou na Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela tem defeitos, claro que tem, mas ela nasceu de muito debate, né? Na época eu morava em Brasília e cansei, né, de assistir debates em todos os locais. Nós íamos reuniões, né, com pessoas da rua, pessoas nas universidades, nas igrejas, no Congresso Nacional, no Palácio do Itamaraty, no auditório do Banco Central. Eu me lembro que eu participei de um simpósio que o Fernando Henrique Cardoso promoveu, né, com grandes debatedores, né, e eu participei desse simpósio, foi muito interessante para mim. Então a Constituição de 1988, ela pode ter todos os defeitos, mas ela tem uma coisa que chama-se democrática, né? E é muito interessante, porque é realmente uma Constituição democrática. Ela tem como fundamento, né, lá no artigo 1º, né, que é o artigo 1º da Constituição, é muito importante a gente ter isso na cabeça, porque ela tem, né, o fundamento da República Federativa do Brasil, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político. Nós também... Vamos lá, quando a gente trata, né, desse fundamento, dignidade da pessoa humana, esse princípio ele é tão importante, né, que ele se irradia para os demais. Então, tudo na nossa Constituição tem uma ligação, partindo sempre do inciso 3, né, da Constituição, né, do artigo 1º da Constituição de 1988. Nós temos também o que a gente chama de Constituição programática, né? O que é uma Constituição programática? É uma Constituição que ela tem como meta, né, sempre, é um projeto contínuo. Todos os governos, todos os prefeitos, governadores, presidente da República, tem que ter como objetivo, isso aqui no artigo 3º, né, que diz assim, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Isso é uma coisa permanente, é uma Constituição que ela foi feita para permanecer, para durar, né? E ela tem também lá no artigo 60, que é a chave, né, que a gente trabalha, né? Isso aí é a coisa mais importante, né, que diz aqui, artigo 60, parágrafo 4º, né, que diz assim, artigo 60, diz assim, das emendas à Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, né? Aí vem o Congresso Nacional, não vou entrar. Aí diz o parágrafo 4º, diz assim, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a, ou seja, não se trata nem de inventar uma emenda constitucional que acabe com isso. Né? A forma federativa do Estado, como nós estamos, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, isso não pode alterar, isso é permanente. Não, gente? Quer dizer, a forma federativa de Estado, não adianta a gente tentar dividir o Nordeste do Sul, do Sudeste, não. O Brasil é um país, é esse país todo, com essa federação, a gente não pode trabalhar contra essa divisão. Né? Ou seja, o voto direto, secreto, universal e periódico. O que quer dizer um voto direto? É você, eleitor, ninguém vota por procuração, né? Você pode fazer procuração para tudo, menos para votar, né? O secreto, nada de imprimir voto para você dizer com quem você votou, né? Lembra a campanha do voto impresso, né? Universal para todos aqueles que têm condições, maior de 16 anos, até 70,
Da 69 você é obrigado a votar. De 70 em diante você não é obrigado a votar, tá ok? E periódico. Periódico significa que nós temos que ter eleições sempre, eleições livres, democráticas, eleições onde as pessoas acreditem no sistema, acredite na justiça eleitoral, acredite na justiça do Brasil. Nada de essa campanha medíocre, danina que fez o senhor Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro. Então ela não pode mudar, é além das garantias individuais, que é as garantias da minha liberdade. Mas veja bem, a liberdade que eu quero, que o Brasil quer, que o Brasil exige, é a liberdade diante da lei. Né? A liberdade sem lei, ela não é liberdade. Você vê a liberdade do crime organizado, que vai ser o meu próximo vídeo. Vou falar sobre o pacote, né? No meu próximo vídeo, sexta-feira, provavelmente eu falo sobre isso, sobre o pacote de segurança pública. Ali é liberdade, a liberdade sem a lei. Aí mata-se a qualquer preço, não tem julgamento, a lei mais forte. Isso a Constituição brasileira não permite. Então, é muito importante que a gente tenha como meta, né? A nossa Constituição, ela é a nossa carta, ela é a carta do país, ela é a lei máxima. Ela é uma lei tão importante, né, que eu aproveito aqui uma lição do ex-ministro Aires Brito, do STF, que ele diz que a Constituição é tão importante que é uma lei sem número, porque ela não é uma lei do Estado, é uma lei do povo. A Constituição é do povo. Eu não tenho nada com isso, eu não quero saber de Constituição, porque eu quero... Sim, quando você, mesmo aquela pessoa hoje mais pobre, mais abandonada que existe, pela ausência do Estado, a Constituição é dela. Porque é aonde dá o direito dela de ser do jeito que ela é, morar onde ela mora. Agora, a gente precisa de lutar por justiça social, né? E não trair a Constituição, né? Eu acho que o traidor da Constituição, eu acho que, eu não sei se eu acho aqui, uma expressão do deputado Ulisses Guimarães. Isso eu acho aqui, que eu acho muito importante. Mas o deputado Ulisses Guimarães, no seu discurso, no dia 5 de outubro de 1988, ele diz: traidor da Constituição é traidor da pátria. E, de fato, gente, a gente tem que ter um respeito pela Constituição. Nada de rasgar a Constituição, nada de fazer a maldade, a desonestidade que foi nos últimos 4 anos, onde a Constituição não foi levada a sério em momento algum. A gente precisa de cobrar dessas autoridades, precisa de cobrar dos prefeitos, dos governadores, o respeito à Constituição. Olha, muito obrigado, parabéns ao povo brasileiro, parabéns à nossa Constituição que completa 35 anos. Se Deus quiser, eu morrerei sobre a égide da Constituição de 1988, que é uma Constituição ainda que ela vai levar muito tempo, a não ser que haja um golpe de Estado. Eu acredito que a cultura do golpe de Estado no Brasil chegou ao fim no dia 8 de janeiro de 2023, quando houve a tentativa do senhor Jair Bolsonaro, mas graças a Deus ele fracassou. Espero que seja a última vez que a gente fale de golpe de Estado, porque a Constituição brasileira não tem essa cultura do golpe. A cultura do golpe de Estado foi enterrada com a promulgação da Constituição há 35 anos atrás. No dia 5 de outubro de 1988. Espero que hoje, né, 4 de outubro, que é o dia da quarta-feira que eu faço os meus vídeos, amanhã eu vou comemorar esse dia, mas estou aqui contribuindo com vocês, né, batendo esse papo com vocês sobre a importância da Constituição na vida da gente. Olha, parabéns ao Brasil mais uma vez e até a próxima.